Bem-vindos ao Raiz Cast, nosso 10º programa aqui da nossa 8ª temporada. E hoje o nosso programa não vai ser diferente, vai ser a mesma coisa e ele vai iniciar da mesma maneira, que quem se apresenta aqui é o meu convidado. Bom, eu me chamo Marcelo Silveira, né? Hoje eu, Rodrigo, né, sou mentor, trabalho muito no ramo empresarial, né? Mentor, conselheiro, há mais de uma década também, a gente vem trabalhando no ramo em que nós atuamos, né, como terapeuta familiar, enfim. Também estamos migrando, né, hoje em dia a uma demanda que se tornou muito grande com o passar do tempo, né, de entender o estudo, né, também trabalho como psicanalista, né, e um estudo mais aprimorado sobre o comportamento humano. Então a gente vai identificando, mapeando naquilo que o ser humano precisa encontrar como ato de um ápice, né, onde trabalha as 3 esferas, corpo, alma e espírito. Então a nossa missão, se é que assim pode se dizer, é fazer o ser humano chegar num patamar onde ele consiga se encontrar com ele próprio, mas para ramificar e ser atuante em todas as áreas da sua vida, né? Então é uma grande missão, mas a gente já está numa caminhada há mais de 10 anos, né, com formação de mais de centenas de pessoas, né, a nível de famílias, casais e também mais de 1.000 pessoas na questão do indivíduo, né, como empresários e assim por diante. Deixa eu perguntar, natural da onde? Eu sou de Três Coroas. Três Coroas. Três Coroas mesmo. Como que o pessoal te conhece? Como o pessoal conhecia? Como nós estamos falando de pessoas, Sim. Como era conhecido na infância e como é conhecido agora? Na infância me conheciam como Marcelinho, né? Que eu também tive uma passagem, um período de tempo onde eu joguei futebol, joguei alguns clubes também, né? E aí eu fui crescendo e depois, assim, quase já na minha fase adulta, da metade para frente, onde eu vim para Caxias do Sul. E aí dentro da minha história, onde eu acabei vindo jogar no Juventude, conheci a minha esposa, que estamos casados já há 21 anos juntos, né? 21 anos, estamos falando então lá de 2000 99. 2000. Isso ali a gente se conheceu e tudo, e aí é onde a gente vem logo depois, né, casar e instituímos famílias. Jogou no Profissional da Juventude, Joguei, né? Não, no Profissional da Juventude não, joguei em outros clubes também, Penharol e Santa Catarina, no Atlético Alto Vale, União de Itabirito, em Minas Gerais, mas quem joga tem quem opera, né? Eu fui mais operador, mais nesse ramo mesmo, assim. E aí, então, depois, com o passar do tempo, né, eu também hoje sou pastor sênior, né, da igreja local na cidade, e aí a gente foi ramificando, as coisas, a gente vê assim que... dentro de uma situação onde a gente sempre fala missão, propósito, assim, caminha muito junto, né? E faz muito sentido no contexto em que as coisas naturalmente elas vão acontecendo, né? Então, a nível de estudo, eu gosto muito, né, de leitura, então, como uma base primordial para a nossa vida. Qual a tua né, formação? Pastoral, teológica, né? E daí psicanálise e terapeuta familiar. Essas são as minhas formações que eu tenho, exatamente. E aí é onde... Aí também a gente depois veio a também nascer como igreja, né, e tudo. Como foi essa tua transformação? Jogador, conhecer a esposa? Porque ali não deu mais, essa é a verdade. Só chega um momento assim que as coisas não acontecem, né? A gente sabe que é uma realidade para... o futebol em si, falando, né? Eu tenho alguns familiares, talvez alguns vão conhecer, talvez da velha guarda, né? Eu sou cunhado do Itaqui também, não sei se tu lembra do Itaqui. Sim, jogou no Grêmio. Daí também tem o irmão dele também no meio, né? Que é o Adacir também, até pouco tempo estava jogando. Então, a família... E hoje tem o Fábio Alemão, que ele é zagueiro do CRB, né? E aí ele joga, que é casado com a filha do Itaqui, né? Então, a família meio que ficou envolvida ali na questão do futebol. Mas é uma realidade para poucos e uma ilusão para muitos, né? Então... A gente sempre fala assim, hoje a porcentagem para te ter um ápice no meio futebolístico, hoje é 1% de todos aqueles que estão buscando. É o que eu sempre falo, né? Na vida é 1%, cara. Exato. É tu olhar o empresário que se tornou bilionário. Exatamente. É 1%. O jogador que é sucesso é 1%. E as pessoas às vezes vão na ilusão que, né, que vai ser fácil que o caminho. Não vai. É uma trajetória. A grande questão, assim, Rodrigo, que a gente vê é que o ser humano ele se prepara para fazer uma corrida e não uma maratona, né?
porque a maratona precisa de planejamento, precisa ser constante, né? Ela vai passar por níveis de obstáculos, desafios, e vai exigir mais do que aquilo que muitas vezes uma pequena corrida de um período curto, né? Que é um tiro que a gente fala assim, é uma caminhada onde todos começam juntos, mas nem todos terminam. Então essa é a grande questão. E quando a gente trabalha na psicologia e a gente trabalha na mentoria, exatamente é potencializar aquilo que geralmente está dentro da própria pessoa, onde ela venha se autodescobrir sobre as suas escalas de valor do que está dentro dela, para ser potencializada e ela ramificar tudo isso para chegar no nível do seu ápice, né? Então, dentro dessa questão de um estudo do comportamento humano, a gente vê que existem números muito expressivos, né? Digamos assim, o empresário principalmente, ele se prepara para ser atuante, ele faz cursos, né? Ele se prepara, né, para ganhar dinheiro, vamos fazer a sua empresa crescer. Mas também tem outras áreas, né, que infelizmente nesse contexto é onde vem a parte desnivelada, vamos dizer assim, ou desfocada, né? Que ele não consegue chegar nos seus melhores resultados. E isso faz com que algum momento, algum período da vida dele, vai fazer com que ele precise parar de avançar em meios de ramificação de negócios, porque ele vai ter que destinar para aquele tempo específico da vida dele, às vezes a questão família, geralmente entra nessa questão, e é onde ele vai acabar sangrando nessa área, e isso fazendo com que ele não consiga, dentro dessa continuidade de um desenvolvimento, que é diferente, né? Crescimento é uma coisa, desenvolvimento é outra coisa, que vai fazer com que ele não consiga, né, caminhar e construir dentro de uma plataforma daquilo que ele se preparou. Principalmente porque é uma carreira que praticamente trabalha de forma meio que solitária, né? Porque geralmente é o homem, vamos usar, né, da forma ilustração, que ele se prepara, que ele sai para fazer bons negócios, fazer as coisas acontecer, mas é uma família que precisa dar uma sustentação como uma base para que ele consiga ser potencializado para chegar a esses resultados. E quando isso acontece um desnível, então, exemplo assim, existe uma falha dentro dessa produção, que não tem um planejamento tão claro, vai fazer com que a gente usa a expressão, fica manco, né, por essa questão, e ele não consiga ter o nível de entrega necessário. A gente usa algumas frases que muito se identifica, né? Hoje em dia, né, é uma frase que a gente fala muito, se tu quer nadar com tubarão, tu precisa se tornar como um deles, porque se tiver um comportamento como um peixinho, em alguns momentos, eles vão te tragar, né? Por quê? Porque o meio hoje, né, é muito acelerado, eu vejo, né, eu estava falando a respeito agora da IA, de tudo, nessa inteligência artificial, se nós falássemos antes da pandemia sobre essa evolução, principalmente, né, de estatisticamente, teve um salto de 10 anos, né, a gente falasse isso antes de 2019, né, a respeito do que nós estaríamos vivendo hoje, seria uma loucura. Né? Seria algo irreal. A gente não conseguia, sabia que existia uma proporção para que isso viesse a acontecer com o passar do tempo, mas não de uma forma tão rápida. Então a gente vê esse tipo de aceleração, um nível de velocidade, né? Não de rapidez. Rapidez é aquilo que já define um passo que nós estamos de forma atrasada, mas uma velocidade, um termo de aceleração, que está sendo remido o tempo. E aqueles que conseguiram já entender isso, eles estão conseguindo já chegar na frente, né? Porque quem chega na frente bebe água limpa, né? Então, como o meu amigo Marcos falou. Então, faz muito sentido. E esse feeling precisa ser encontrado, né? Então, a gente vê que, às vezes, pessoas de muitos potenciais, né, que teriam tudo para estourar, a gente fala, né, romper o lacre, né? Acabam ficando neutralizados porque áreas específicas da tua vida, né, da vida do ser humano, do empresário em si, tem tudo para acontecer, mas ele fica travado, onde precisa, então, ser construído na vida desse homem, de ele entender que a sua vida, ela é sobre 3 pilares, né, tricotômico, corpo, alma e espírito, né, e é necessário que a gente cuide dessas 3 áreas, porque é exatamente elas que vão te dar toda a condição de tu poder chegar no ápice da vida. Não sei se tu conhece um pouco do ramo da psicologia, e enfim, assim, né? Mas algumas perguntas que a gente acaba fazendo, Rodrigo, e faz muito sentido, né? Uma delas que a gente começa dizendo, a pessoa, o ser humano, que não sabe para onde ela está indo, qualquer caminho serve. Por quê? Porque ela não tem propósito. Hoje está muito em alta a gente falar, são palavras de efeito. Propósito. Missão. Poxa, missão, para que eu nasci? Algumas perguntas, o que te faz levantar todos os dias de manhã? Porque aparentemente os dias são praticamente semelhantes, para não dizer igual, muda a questão do tempo, né, tá, a temperatura, mas os dias se tornam normais dentro de uma vida cotidiano, né? do cotidiano. E o que vai gerar dentro de nós uma expectativa para que a gente também venha entregar daquilo que nos torna único. Essa é a grande questão. Porque num meio de concorrência, num meio onde, vamos dizer, de disputas, muita gente está querendo entregar muito daquilo que
né, também tu carrega, o que, enfim, da tua empresa, a concorrência. Mas a pergunta é, quando a gente vai estar gerando uma mentoria, né, o que vai te fazer diferente daqueles que também estão oferecendo algo semelhante àquilo que tu tem? Eu vou te fazer uma pergunta que algumas pessoas, poucos discordaram e a maioria concordou. Inclusive, eu coloquei no meu livro a teoria de Golden Circle. Não sei se tu já ouviu falar. Não. Teoria de Golden Circle é o que usam tanto para marketing, para empresa, para vida, depende como tu enxerga. Elas são 3 círculos que ela inicia no círculo central propósito. É como tu vai ver para entregar o teu produto ao teu cliente. Exato. Um propósito, o que e como, né? De que forma. Perfeito. E a maioria das empresas, elas vêm de fora para dentro, né? Como, de que forma tu está entregando o produto com o propósito do produto. Então, primeiro tu vende, a Apple faz ao contrário, ela vai do propósito para fora. Ela não vende o computador, ela te vende a experiência, o detalhamento, toda, né, uma circunstância para te dizer que tem um computador. E eu, levando esse Golden Circle, eu falo pro pessoal para ter na empresa e até na vida, eu botei um pontinho a mais, eu sou meio, gosto de reinventar, né, a coisa que já tem ali. Sim, criar. Recriar, porque eu não criei, na verdade, sim, eu só recriei com o complemento que eu acho. Exato. E o que eu acho? Que são 3 palavras que eu falo muito, 3 palavras não, são 2 palavras que eu uso e uma frase. A primeira, a frase da minha vida e a frase que eu acho que é o correto que todo mundo conseguiria fazer. Trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Uau. Cara, porque uma coisa que tu pensa talvez não seja certo para mim, é certo para ti. Exato. Mas se todos nós pensarmos que eu vou tratar a outra pessoa da maneira que eu gostaria de ser tratado, cara, eu acho que nós não teríamos problema. Exato. Então essa é a frase que eu levo principal do meu livro, da minha vida, do Método Raiz. E as 2 palavras que eu sempre trago é essência e propósito. Exato. Tu acabou de dizer que o propósito tem que ter, porque senão tu tá no limbo da vida, sem um propósito, sem sonhar. Se torna sem uma pessoa errante. Exatamente. Só que tu tem uma base de uma essência. Então, para mim, o Golden Circle ele tem que sair tanto no teu produto, na tua empresa, na tua vida, e eu falo muito, sai da essência do teu propósito, de como tu quer mostrar o teu produto e chegar no teu cliente, ou na tua vida. Então, eu não sei, tu concorda? E qual a tua visão sobre isso? Perfeito, eu colocaria junto, né, linkando com tudo isso, que vai gerar o quê? Um sentido para a vida, que é algo chamado missão. Porque quando nós temos uma missão, ela já sai do campo de ideia, do campo de vontade, né, e também, de uma forma muito similar, né, de uma palavreada assim que as pessoas se identificam, que é o tal do sonho da vida, né, mas nós, até que certo ponto, nós estamos comprometidos para chegar a tais devidos resultados que nós esperamos. E isso vai gerar o quê? Exatamente, planejamento. Aí a gente vai entrar exatamente nessa linha, né? Onde nós temos que ter um nível de preparação para uma jornada que já não é mais apenas uma corrida, né? Ela vai ser poxa, me esqueci agora, a corrida e a maratona. Entendeu? Que é o que nos exige. Sim, tu não está numa corrida, tu vai estar numa maratona. Exato. Ela vai, fôlego. Exato, vai ter preparação, vai ter momentos do desafio, vai ter a concorrência, mas se tu tá bem preparado exatamente para viver esse teu momento, que, enfim, já fala por si só a própria palavra, né? Preparado, ela vai te entregar. E aí a grande questão é, tu sabe a maneira com que tu se preparou, tu sabe, tu estudou, né? Enfim, numa maratona, academia, peso e tal, quer dizer que tu tá muito bem condicionado para ter um nível de entrega. Então, é bem provável que os resultados vai te possibilitar ser maiores do que positivos do que negativos, porque dentro dessa jornada houve um nível de preparação. De uma forma errônea, para não dizer, né, talvez sendo agressivo, como uma forma hipócrita a se dizer, que a gente busca, poxa, se a gente, Rodrigo, tu vai precisar, poxa, tem um filho, né, que está com algum problema, a gente quer não somente o clínico geral, ele vai ser de forma assertiva talvez de momento, mas para áreas específicas onde ele vai ter que atuar, nós precisamos de um especialista. Por quê? Porque ele é uma pessoa preparada para estar exercendo, né, dentro dessa real função. Então a gente vê que na vida tudo isso vai chegar a determinados momentos que vai precisar esse feeling da vida, em que nós vamos se deparar com pessoas que tudo vai ser como uma ajuda, né? Vai ramificar, mas a chegados momentos nós vamos precisar de uma pessoa muito bem preparada, e essa é a pessoa que nós não podemos deixar passar. Eu pedi agora aqui para colocar, vou ver se chega aqui, das minhas frases, e eu vou interpelar vou largar 2 frases para ti para dar essa contrapartida. Mas aproveitando também falando,
O que tu vê hoje entre a geração mais antiga e a famosa geração Z? Temos a milênio, né? Mas vamos falar a geração Z, que os próximos 5 anos são nossos consumidores, nossos chefes. Ela vai ser esses próximos 5 anos serão determinantes para nós ver o que vai acontecer. Qual a tua visão sobre isso? É assim, Rodrigo, o que a gente tem acompanhado e visto, né? Na verdade, hoje é a quarta geração, né? Que acaba acontecendo e dentro das estatísticas e números, né? Porque a parte boa de falar em termos de números, né? 80% dessa próxima geração, que se torna a quarta, né? Nós sendo a terceira, eles vão... Aí já tem as questões, né? Eles vão ser aqueles que vão desfrutar tudo aquilo que os pais, avós e tataravós... É um ciclo, tu sabe disso, é um ciclo, né? Que é o nível de conquista, é levantado um patrimônio, é deixado um legado, uma herança, e essa quarta geração, que é a quarta geração que está vindo muito frágil dentro de uma base que construiu, sabe? E é legal, porque a palavra, ela descreve, ela gera uma identidade, né? Podcast raiz. Então, quando nós estamos falando, se ramifica, porque é raiz, porque é um fundamento, é aquilo que identifica. E a gente vê, ao nível de luta, a gente vê, um exemplo assim, né? A gente cuida, dou mentoria, enfim, para muitas pessoas, e a gente vê quando cai numa mão de uma pessoa despreparada, que ela está ali usufruindo de um benefício em que ela não teve um nível de doação para fazer aquilo acontecer, é quase como uma forma de nós olhar, a gente olhando de fora, é óbvio disso, né? Uma forma muito irresponsável, mas na verdade ela não foi preparada para gerar continuidade porque ela não passou por algo chamado processo, às dias de noite mal dormida, a preocupação, o zelo. E sabe que eu encontro isso e ramifico, Rodrigo, assim, hoje em dia está muito em alta, está muito na moda, mentoria, né? E isso está tomando uma proporção muito grande. Existe muito mentor que o cara nem passou e nem fez. Eu vou dar um exemplo bem simples. Sim. Mentoria de venda, preparação de venda. Daí eu olho pro cara, tá, qual a tua empresa? O que tu vende? Qual o teu sucesso naquilo ali? Essa é a continuidade da minha fala que eu ia dizer. A gente vê que muitos estão querendo ensinar porque eu tenho empresa também, né? Depois que eu parei de jogar futebol, eu também trabalho no ramo calçadista, né? Eu tenho empresa há 21 anos também, né? Então, poxa, eu tenho uma igreja que eu lidero mais de 200 pessoas, junto dos seus departamentos, mentoria. Então, a gente acaba, de uma forma ou de outra, gerando muitos níveis de liderança, né? Onde a gente acompanha o ser humano. Então, automaticamente, há um preparo de um canudo na mão que me deu o nível de formação, mas a grande verdade lá no real. Exato, é no dia a dia, é na prova. E é isso que a gente vê, essa deficiência, né? Pessoas acreditando numa metodologia de um canudo, de uma pessoa que estudou, mas ela nunca, assim, talvez, não sei se deveria até usar como exemplo, talvez aqui eu possa me equivocar, ou espero que não seja agressivo, mas para níveis de pessoas, porque todo trabalho é digno, né? Mas nunca administrou um carrinho de pipoca. Tu entendeu? Ele não sabe o que é a luta, sair para a rua, ele não sabe o que é efetuar uma venda, o que é uma gestão que vai trazer a compra, a venda, o estoque. Ele não participa do processo. Então ele quer ensinar pessoas, entende? Que estão sendo ali de uma forma muito árdua, né? Sendo formada pelo dia a dia, pela labuta da vida, né? E aí tem uma pessoa que ela não entende algo chamado processo, ela nunca viveu, ela não sabe. Eu sempre digo, pensar, imaginar não é viver. Não é viver. Então, quando a gente vai falar sobre uma empatia, quando a gente vê a pessoa falar sobre uma dor, pô, já tem 20 anos de empresa, quantas pessoas, quantos funcionários, quantas pessoas já passaram junto da nossa vida, como igreja, né? Então, eu também como pastor, né? Eu cuido de vidas, de pessoas, famílias que chegam, tudo, né? Desde drogadição, a nível de divórcio, enfim, enfermidades, morte, são perguntas, Rodrigo, que o ser humano hoje, ele está em busca, né? Para que eu nasci? Qual a minha missão na vida? Né? Ou então chega no momento, se realiza em sonhos, né? Viaja, vive as instâncias, né, da vida, mas chega num momento da vida dela que perde o feeling e parece que perde o sentido, sabe? Uma das frases eu vou encaixar aí, e só complementar a tua fala. Hoje de manhã, na hora que eu fui tomar café, um dos meus genros, eu encontrei ele e estava conversando com ele, e ele me disse assim, tô assustado, agora o sobrinho dele, não sei o que, está servindo, e o pessoal não pode pegar sol de tal a tal horário, não pode fazer não sei o que, não pode pegar agora com frio, se está tantos graus, não faz instrução no campo. Eu fui oficial do Exército temporário, tive muito tempo, tive uma formação. Eu te faço uma pergunta. Se que Deus o livre, o mundo está louco, nós precisarmos
de defesa de alguma coisa. Nós vamos escolher o horário, tempo, sol para uma defesa e fazer. Exatamente. E aí, se o exército assim, eu volto para as casas. Os pais não deixando os filhos frustrar. Eu fiz um vídeo que tem milhões de visualização. Quando eu faço pergunta, eu acho que chegou, já está com 6 milhões. Eu faço a pergunta, tu quer um filho fracassado ou um filho de sucesso? Uau. Filho fracassado dá tudo o que ele quer. Exato. Filho de sucesso ensine a frustrar. E aí as pessoas vieram, não, porque como eu vou fazer isso pro meu filho? Muitos, aí começam, né? Exato. Aí tu fica analisando as perguntas das pessoas, não, como eu vou fazer isso com o meu filho? Porque frustrar o meu filho. Sabe o que é um frustrar para mim básico que não existe hoje? Não tem, ponto. Exato. Tem uma frase que eu posso talvez participar relativo a isso, é que diga não e construa um homem, né? Diga sim o tempo todo e construirá um monstro. Por quê? Porque a vida, né? Sabe aquela expressão, né? Como a gente sempre ouvia em casa, né? Tu não é todo mundo, aquelas coisas assim. Poxa, a gente foi forjado na dor. E eu não sei se é possível, talvez, usar de uma base bíblica. Eu posso falar, não sei se Por seria, favor, né? claro. Efésios 5:8 fala assim, nós estamos falando de Jesus. Para mim, o homem que pisou nessa terra com a maior liderança a nível de ensino, né, que nessa terra já pisou. E a Bíblia vai falar assim, que ele mesmo sendo filho de Deus, aprendeu obediência por aquilo que sofreu. Então, a minha teologia é uma teologia prática, né? Então, é o resgate de um princípio. Peraí, o que está querendo nos comunicar? Qual é o nível de ensino? Poxa, quer dizer o quê? Se ele mesmo sendo filho de Deus, está sendo colocado que ele não ficou isento de passar por sofrimento, mas por passar o sofrimento gerou qual benefício? Né? A obediência. Então, logo também entendo que no momento que é removido, tirado o processo da dor, né? Dessa forja, e tu impede o nível de obediência. Então quer dizer o quê? Só tem uma forma do ser humano aprender o nível de obediência, por aquilo que está disposto a sofrer. E quando o pai, que geralmente é exatamente que firma, que ele dá destino, ele impede isso de acontecer, gerando todos os benefícios, principalmente de uma forma equivocada, os meus filhos não vão sofrer o que eu sofri, né, e tal. Aquela super proteção é uma fragilidade de uma construção que aquela pergunta tu me disse, né, nos próximos 5 anos. É de pessoas que hoje a gente vê tomando, né, remédio, é uma depressão para qualquer coisa. Exatamente, exatamente. Por quê? Por causa dessa fragilidade. Em outros momentos, né, a nossa escolaridade da vida, em qualquer segmento, jogando bola, a gente jogava, via o treinador falando com a gente, né, chegava lá, dava aquela... Hoje em dia, é um professor... Fazia e pau, e torcida. Sabe o que acontece? Hoje também, coincidência, nessa conversa, estava falando com a minha mulher, o meu filho gosta de um basquete, um futebol, eu quero mais atividade, eu digo, vai fazer. Só que não pode. No colégio não pode ter torcida. Não pode xingar o time adversário no campeonato do colégio. Exatamente. Então, cara, que mundo é esse? A gente está vendo um ser humano muito mais frágil. Senta lá, assiste o jogo quieto. Pelo amor de Deus, gente. Exatamente. Esse fator de isolamento, né? Hoje a gente vê uma grande dificuldade em questão de mão de obra. Todo mundo está falando sobre isso, o avanço do robô, de tudo, porque o ser humano não quer mais entregar, não quer mais entregar. Ou talvez ele não tem condições daquilo que a demanda nos exige. Por quê? Exatamente dessa fragilidade de uma má formação de construção como pessoa. Então, quando a gente estava falando no começo, até a gente iniciou falando sobre isso, assim, né? Quando chego pra gente, pergunta, como é que a gente faz para chegar aos números? Né? E tu trouxe aquela grande questão, né? Do que, como e por quê. Porque nós estamos querendo não simplesmente fazer com que ele alcance os números, né? Se preparem para isso, mas também devolver uma missão para esse homem, devolver uma missão para esse empresário, devolver um propósito. Exato, porque é o que eu digo, tu pode vender a tua empresa, mas não tem como botar preço naquilo que tem valor, porque o que tem valor não tem preço, não tem como botar um preço no teu legado, entende? Então, quando nós começamos agora a otimizar e recolocar o ser humano no seu devido lugar, onde tu vai gerar e gerenciar da sua própria vida uma ramificação para que ele toque exatamente todas as esferas da vida, para que não haja aqueles altos e baixos, de repente como empresário e tal, a gente, né, enfim, eu acabo falando muito nessa palavra, né, mas é onde a gente acaba muito lidando, né, que ele chega no ápice da vida, mas por que ele está tão alto em lugares, mas tão baixo em outros, entende? Então isso é um gráfico de uma demonstração aonde tem que, a partir de então, olhar com mais zelo, cuidado, porque a qualquer momento, tudo aquilo que tu não domina, te domina. E tudo hoje a religião, ela vem à base, ela ajuda nessa base aí que a pessoa está precisando. Exatamente. E tu sabe que quando tu me perguntou, posso falar em Deus ou falar da Bíblia aqui? Cara, eu me assusto. Deveria.
Exato. E lugar nenhum poderia proibir isso. Porque quando a gente fala em defender minorias, não é a minoria ter a maioria sobre as pessoas. Exato. É a minoria ter o direito, mas nós não perdemos a nossa opinião, a nossa essência. Exatamente. Em qualquer lugar hoje, parece que em muitos lugares a gente tem que se cuidar em falar em Deus. Mas isso é muito, muito pontual a tua fala, porque muitas vezes, Rodrigo, que a gente identifica é uma forma ignorante de uma cabeça, principalmente que não pensa. É um dos maiores, eu acho... E volta a minha frase aí, né? Se a minoria, a maioria, sei lá, preto, branco, X no Y, qualquer coisa, ser humano, entendesse, ser humano, que existe uma frase que diz assim, ó, trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Exato. Ponto. Exato. Acabou, gente. E assim, sabe que de uma forma assim, né, ramificando, que eu tive um cuidado, um zelo, né, de pedir, enfim, né, como anfitrião do podcast, né, exatamente como uma forma de respeito, inclusive, porque a gente, hoje em dia, a gente entende que o limite da gente termina quando começa o do outro, e a gente tem que respeitar, porque é assim que eu vejo Jesus. Poxa, teve momentos que Jesus falou assim, pensa só comigo, ó, princípio de ensino, né, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ele liberou 3 princípios, só que se liberou depois de fazer uma pergunta. Jesus está falando, aquele que quer vir após mim, em nenhum momento você vai ver Jesus obrigando a algo, em nenhum momento. E Jesus nunca teve problema, cara. Sempre aconteceu desde o começo. E tu viu que isso vem no respeito, né? Exato. E aí tu existe da outra forma, que não leva a religião, que não acredita em Deus, não faz, te obrigando a fazer as coisas. É o respeito, cara. Essa sensação que está faltando muito. A luta se transformou totalmente errada, ou tu é A ou tu é B, e acabou, não existe meio termo, não existe respeito. Aí entra a falta do respeito, né, de dar honra, e um dos princípios da honra, sabe qual que é, Rodrigo? É dar ao outro aquilo que lhe é devido. Significa o quê? Até que eu dê e te devolva aquilo que por merecimento é teu, que está decorrente a mim, eu estou em dívida contigo. E aí nós vamos entrar em outro momento de um princípio bíblico, a Bíblia diz, nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Aí Jesus está levando para um campo dizer assim, ó, que existe uma base de um relacionamento de vínculo em que deve ser um ao outro, independente, como tu falou, etnia, raças, cores, que é o quê? É a base do respeito, independente regra de fé, questões ideológicas, ideologia, exatamente. Por quê? Porque isso é algo muito pessoal e particular. E deve ser respeitado. E a grande questão, de forma errônea, eu me deixar de me relacionar com o Rodrigo, com A, com o B ou C, por opções da sua vida. Quer dizer, que o Rodrigo tem tanta coisa boa para me oferecer, é um cara culto, é um cara inteligente. Quer dizer, o quê? Eu vou colocar uma barreira, né, por uma forma ignorante de pensar, ou exatamente isso, por não ser uma cabeça pensante, e aí automaticamente criar uma bolha, entrar no meu mundinho, ou não dizer de uma forma religiosa, vou perder tanta coisa boa que o Rodrigo pode me oferecer, nos usando como exemplo, se é assim que eu posso, né, falar certeza. Como uma representação. O nosso tempo está acabando, e eu vou falar uma das frases que eu tenho no meu livro, eu quero que tu comente essa frase. Seu ego sustenta seu sucesso, mas a sua simplicidade garante que ele dure. Eu só respondo se tu me dá teu livro agora. Vamos achar, tem que achar esse livro. Tem que achar esse livro. Repete para mim. O seu ego sustenta seu sucesso, mas a tua simplicidade garante que ele dure. Uau. Por quê? A simplicidade vai gerar o quê? É raiz de uma identidade daquilo que te forma. Sabe por quê que se identifica isso? Porque se torna relativo a algo chamado estilo de vida. Né? Nós vamos identificar quem tu é e a partir desse momento tu não está disposto a entrar em negociação sobre aquilo que para ti na escala de valor e princípios é o que rege e te forma como pessoa. Então isso te traz uma formação para aquilo que tu consiga responder numa vida diária chamada estilo de vida. E essa simplicidade é o que te faz deixar como uma marca um grande registro que acaba sendo sobre ti. E é tão fácil, E eu falo o ego porque às vezes soa muito grande o ego, sim, mas é o ego de tu acreditar em ti, de tu ter potencial, respeitando as pessoas novamente. Exato. Eu acredito em mim. Exato. Se eu fosse acreditar no que os outros falavam, eu já tinha me dado um tiro na cabeça e não tinha ido para frente. Exatamente. Então o ego vai me levantar, mas ao mesmo tempo quando tu chegar ao sucesso que tu acha que é o teu sucesso, tu tem que garantir a simplicidade, porque senão, meu amigo, não achar que não é vai para lá. Alguém, né? E o último, para nós encerrar e depois eu quero o teu fechamento, é esse aqui, ó. Se minha melhor versão não for vivida dentro de casa, nada que eu conquistar lá fora terá valor. Perfeito. Todo sucesso que o ser humano conquista do lado de fora não apaga o fracasso daquilo que está do lado de dentro. A pergunta que eu sempre faço, né? E aí quando eu vou palestrar eu digo algo, né? Ali pessoas milionárias, bilionárias, né? Que a gente se relaciona, enfim.
E aí, então, os êxitos, né, já trazem muito a respeito dos números sobre eles mesmos. E eu pergunto algo, qual que é teu maior patrimônio? É quase unânime, né? Ou é bonito dizer, família. E a grande, né, e eu como terapeuta familiar que atuo nessa área, eu falo, e se a sua mulher estivesse aqui e pudesse falar a seu respeito, o que ela diria sobre ti? Se o seu filho estivesse aqui. E aí eu construo algo assim, no nível de relevância, que são cuidados que a gente precisa ter, Rodrigo. Não sei se eu tenho mais algum minuto, pelo menos. Tem talvez. Um minutinho e tá. Temos que encerrar. Que é a questão seguinte, qual é o nome do melhor amigo do teu filho? Qual que é o nome da melhor amiga da tua filha? Quer dizer o quê? Nós nos preocupamos tanto, somos tão zelosos, estamos dispostos a gastar toda a nossa energia para fazer essa empresa chegar nos lugares que precisa, ela ser como uma referência, ganhar dinheiro, realizações, comprar o videogame que o filho quer comprar e tal, mas a gente não é zeloso em entrar para dentro de casa, às vezes não é o dinheiro, não é as viagens, mas é o afeto, o amor, o carinho, né? De dizer a palavra hoje em dia que mexe, ela tem um poder de girar uma chave, dizer eu te amo, sabe? O filho que não recebe mais do pai o afeto, o amor, o carinho. Só que tem um pequeno problema nisso aí, porque nos meus filhos, eu tenho filho de 23, de 20, de 18 e de 15. Eu passei por todas as fases, tem um grande problema. A geração de agora, ela fala te amo muito comum. Ah, não. É uma palavra do teor. Exatamente. Então nós temos um problema da geração que não fala e da geração que fala não, à toa. Que não entendeu. Exatamente. Então tu vê como nós estamos realmente, ou é A ou é B e não tem um meio termo. Exato. Esse é o detalhe, tá complicado. Exatamente. Mas conversa muito boa, cara. O tempo passa, voa, TV é complicado. É complicado. Vou te deixar um presente aqui, então, da Vinícola Cainelli, né, nosso parceiro de Bento Gonçalves. Fica essa lembrança do programa. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Muito show nossa conversa. Tenho certeza que agora vou ter o privilégio de ir, e vou fazer o convite também para depois, para vocês, de Porto Alegre, nós conversarmos. Sim. Lá a gente aprimora mais a nossa conversa, também trazendo isso aí muito legal. Bate-papo. Eu teria uma sugestão, Rodrigo. Pode falar, por favor. A gente é gaúcho nato, né? Eu falei pro Marcos assim, né, quando nós estávamos vindo para cá, poxa, podcast raiz, será que eu posso levar meu chimarrão? E eu não pensei sobre aí, eu disse pro Marcos, cara, eu acho que eu não vou levar. Mas um podcast raiz sem chimarrão, eu fiquei meio manco. Vou te dizer uma coisa, nós falamos semana passada sobre isso, lá na TV em Porto Alegre, eu disse, cara, a partir de agora tem que vir. Eu vendo erva mate, eu tenho um distribuidor de erva mate. Imagina, tomando um mate com a erva aqui, já tô vendendo. Perdemos, não, assim, ó, já é o quarto que fala e nós já conversamos sobre isso. Fechou. Anota aí pra produção que próximos Raizcast nós vamos ter chimarrão. Com a minha cuia da parceria solar fazendo propaganda. Porque tu já imaginou um podcast debaixo de uma raiz paulista, podcast raiz, carioca, né? O que identifica? Cara, a cuia, o chimarrão e a térmica não tem. É isso aí, vai ter ali. Então eu queria deixa ali, com um minuto, a tua mensagem na câmera para nós aí. Bom, eu me chamo Marcelo, né, como já me identifiquei, como terapeuta, né, familiar, né, trabalho em questão de psicanálise, mas a minha mensagem, a grande mensagem talvez que eu poderia dizer a todos aqueles que acompanham, né, a vasta hoje busca, enfim, sobre aquilo que o podcast representa, e eu podia contribuir, Rodrigo, é isso, o ser humano precisa ser potencializado e ele precisa tocar todas as esferas da vida. É uma lástima, nós temos êxitos específicos de áreas, apenas uma ou duas únicas que a gente usa essa nomenclatura e expressão, né? E não tocar todas as esferas. Então nós precisamos ter essa busca de nos tornar a nossa melhor versão. Né? E nós sermos potencializados para isso, para tocar dentro da sociedade, ter expressão, missão e propósito, como corpo, alma e espírito. Né? E eu acredito que quando o ser humano chega nesse ápice de ele se redescobrir a partir disso, ele vai ser um homem relevante na Terra, ele vai ser como um bom pai, bom marido, bom empresário, vai deixar um grande legado e não simplesmente vai, né, formar um grande patrimônio, mas é um homem que vai deixar uma história, né? E aí sim, o empresário pode vender a sua empresa, mas o homem não consegue vender o seu legado. Essas são as palavras que eu gostaria de deixar. Muito bom, te agradeço muito a tua participação aqui. Encerro o nosso programa com aquela velha frase. Fiquem com